Afirmações positivas. A maior balela que a gente já pode ter visto sobre autoajuda, organização da sua vida, você ficar fazendo palavras de afirmação. Até entanto, era isso que eu pensava um tempo atrás ali, antes de 2025. E esse vídeo vai até servir um pouco de retratação, porque depois que eu quebrei, eu entendi que não era bem assim, essas palavras não eram tão balela quanto eu pensava. Para você que não me conhece, eu sou o Brendo Alexandre, sou empresário cristão e estou quebrado. Quebrei em 2025 a minha empresa e eu estou relatando isso em uma série aqui no YouTube, porque eu acredito que a gente vai ser milhões de pessoas aqui no YouTube. E eu tenho tanta certeza disso que eu estou documentando isso, aplicando na prática a lei da atração, para saber se isso vai me ajudar lá na frente a sair desse limbo, né? Que eu acabei entrando. Então, estou documentando isso aqui no meu canal e testando na prática mesmo, porque muitas coisas que vocês têm visto na internet é de pessoas que já conseguiram sucesso e falam que aplicou a lei da atração. No meu caso, eu não estou com sucesso, na verdade, eu quebrei. Eu estou aplicando tudo que tem de ensinamento, né? Tem já vários vídeos aí no canal. E esse é mais um, tá? Sobre palavras, afirmações positivas aí. O que eu tenho testado, né? Faz um pouco mais de 17 dias, quando eu gravei, se eu não me engano, o segundo, terceiro vídeo aí no canal. Inclusive, vai estar linkado aí para vocês. E o que eu tenho reparado? Eu tenho procurado, né, trabalhar isso. Por quê? Porque foi igual eu falei, se eu não me engano, no primeiro ou no segundo vídeo. É como se a gente tivesse duas vozinhas na cabeça, né, que fica, faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso. E outras que falam para você, ó, você não é bom, você não tem capacidade de retomar a sua empresa, você não tem capacidade de fazer, né? E eu tenho dado mais ouvidos a essa outra voz que ela afirma que eu sou bom, que eu consigo fazer, que eu fiz a empresa durante 7 anos. E aí um deslize eu acabei errando, né? Que me custou ali 7 anos. Na verdade não foi só um deslize, foram vários. E aí eu tenho relatado isso aí também. Então o que acontece? Eu tenho percebido que quando eu vou fazendo essas afirmações, e eu tenho de costume, não sei se é uma prática que todo mundo faz, né, quem aplica essas leis, ou se eu optei por fazer assim, mas para mim tá dando certo, que é o seguinte, eu falo, afirmo essas palavras de manhã, assim como quando eu acordo, tá? E falo essas palavras antes de eu dormir. Por quê? Eu acredito que isso fique registrado no meu subconsciente. Então, sempre reforçando que a retomada já aconteceu, que eu sei muito bem que, por exemplo, nesse canal aqui vai ser milhões de inscritos e já tem se provado isso no começo do canal. Eu já testei outros canais outras vezes, mas eu sinto que esse é o que vai estourar. Eu tenho certeza disso. E essas palavras têm mudado muita coisa, principalmente de proposta. Porque junto com isso, né, eu tenho um e-commerce, vendo pelo Mercado Livre, Shopee, já tem mais de 7 anos. E eu presto consultoria dentro dessas áreas, só que as consultorias que eu faço é muito por indicação, sabe? E algumas outras coisas pontuais aí para Instagram, tráfego pago e tal. E eu tenho feito isso, cara, palavra de afirmação, pensado nas coisas, escutando aquela vozinha. Sabe como que parece isso? Para vocês conseguirem visualizar isso na cabeça de vocês aí. É como se fosse um anjinho de um lado
e um demônio do outro. E aí um fica me apunhando, falando um monte de coisa, e o anjinho fica, não, ó, não. Só que o demôniozinho, ele é mais barulhento, cara. E aí ele faz um escarcéu e a gente acaba escutando mais ele, né? Então eu tenho reparado nisso, que é isso que tem acontecido. E aí eu tô silenciando esse demôniozinho para que eu possa escutar o anjo. Porque o anjo ele é calmo de natureza, né? A não ser quando Deus manda ele destruir, né? Mas de praxe ele é muito calmo. Então, para mim conseguir escutar o anjo, eu tenho que calar a boca do demônio. O demôniozinho que tá do lado. Do Daimon, né? E aí, eu tenho reparado nisso. E essas palavras têm feito de alguma forma que eu não sei explicar ainda. Eu acredito que está conectado com tudo isso que a gente vem conversando aqui no canal, de lei de atração, de riqueza, prosperidade. E eu tenho reparado nisso. Reparado que tem me acontecido coisas que não acontecia antes, que não era relatado antes, sabe? E eu tenho, cara, uma certeza muito forte no canal aqui, uma certeza que ele vai dar certo, eu não sei como nem quando, mas eu tenho certeza disso. E eu tenho certeza que a minha empresa vai voltar. E também, eu falo que eu não sei como e nem quando, mas eu sei que vai. Que os credores que ficaram aí, que eu fiquei devendo, eles vão receber. Inclusive, tá um dia muito bonito hoje, para registrar aí. E aí, o que acontece? Eu tenho começado a fazer isso. E aí, começou a me aparecer consultorias para dar, que eu geralmente não procuro, vem pela indicação, né? E aí eu tenho reparado como que Deus vai conduzindo as coisas de uma forma tão maravilhosa que a gente às vezes nem entende. Não é algo que eu fico aqui na internet, talvez no futuro eu vá falar, fazer um curso, sei lá, mas que eu fique divulgando muito, sabe? E aí começa a aparecer. Então uma coisa que eu tenho feito de manhã é, o primeiro ponto, silenciar esse daimon, né? Vou falar daimon porque fica mais fácil da gente entender. Primeira coisa, silenciar ele. Porque parece que quando a gente apega o celular, não sei se isso acontece com vocês, mas a gente pega o celular e parece que tem lá uma tragédia, principalmente quando você vem numa pegada de coisas boas, cara. E aí isso fica martelando na cabeça o dia inteiro. Então às vezes é uma mensagem que você pegou o celular ali, então eu pego, silencio a cabeça, penso só nas coisas boas e inicio o dia. Leio a Bíblia e inicio o dia. E umas coisas que eu tenho reparado é o quê? Que ao longo do dia vai acontecendo coisas que faz você tirar a mordaça do Daimon e fazer com que essas palavras negativas comecem a entrar. Porque o anjinho, ele é de boa. Ele vai ali, vai falar com uma voz calma, uma voz serena. O Daimon não, ele é louco. Ele vai xingar, vai esbravejar. Qual que é o lugar que a gente, né, mais desenvolve isso? No trânsito. Às vezes você tá dirigindo, eu tô dirigindo agora, e cara, qualquer coisinha você xinga alguém. E aí você vai acumulando isso, você leva para casa, você leva pro seu relacionamento. E às vezes você acaba brigando com a pessoa que você ama por uma besteira. Olha como que um negocinho tem um poder gigantesco de destruição. Que são palavras. Que nem aquela frase, palavras não machucam, né? É igual quando você brigava na escola porque o cara xingou sua mãe. Aí tem um sermão, mas palavra não machuca. Só que, na verdade, quando você vai ficando adulto, você vai entendendo que
Às vezes era melhor você tomar vários socos na cara do que ter que lidar com determinadas coisas. E, infelizmente, isso é uma verdade. Então, se a palavra negativa tem esse poder de destruição, que aí parte pelo quê? Pelo que você se imagina, pela voz que fica aí na sua cabeça, pela forma que você toca a sua vida. São coisas que você vai mantendo registrada e na hora que você vai ver, você está vivendo, escutando o Daimon. E as palavras afirmativas, de positividade, afirmação, ela ajuda você a colocar uma focinheira no Daimon, tá? Então tem um conceito grego que eu vi esses dias, está anotado para mim estudar e trazer para vocês, que é por isso que eu estou falando de Daimon, porque eu lembro desse conceito. E aí eu vou trazer em outros vídeos aqui para vocês. Porque assim, é igual eu falei, eu estou aprendendo isso. Então eu estou relatando para vocês o que eu estou fazendo na prática. E isso tem mudado muita coisa. As coisas estão ficando muito mais fáceis na empresa. A empresa tem performado de uma forma muito melhor, que eu não sei explicar. Ah, Brenda, é porque você está trabalhando mais. Cara, eu não estou trabalhando a mesma quantidade. E a empresa está performando. E o que eu falo performance assim, de resultado. Né? Não está no mesmo resultado que era antes, não. Mas a gente tem sentido uma melhora esses últimos meses para cá, principalmente também pelo efeito da Copa. Só que aí que vem a questão, né, que eu falo da lei da atração. Talvez não teria aparecido na minha cabeça ter lançado um produto de Copa da forma que a gente lançou. E isso passa pelas leis da atração e por essas palavras de afirmações. Por quê? Essas palavras positivas. Porque a palavra positiva é como se fosse... como é que eu vou explicar para vocês? Como que isso funciona na minha cabeça? É como se fosse as placas de sinalização e aquela faixa do trânsito. Para que a lei da atração passasse por ali. Eu acho que ela, se fosse para resumir, seria isso. É a sinalização e as faixas que conduzem ao caminho que você quer chegar. Porque se você tivesse palavras negativas, é como se você estivesse andando numa estrada sem sinalização, sem saber o que está vindo na contramão ali, e vai acabar te acertando. Então as palavras positivas, ela vai mudar alguma coisa? Só ela não. Se você não aplicar as outras coisas, que é que eu estou entendendo, você não vai conseguir chegar onde você quer. Mas se você aplicar ela junto com a lei da atração, ela é como se pavimentasse uma rua, uma grande avenida com sinalização. Se fosse para dar uma explicação ali lógica, seria isso. As faixas, as luzes, você está andando à noite numa neblina, mas você consegue saber para onde você está indo porque você tem, né, a sinalização. Elas são as placas, de onde vai indicar virar e como que as coisas vai fazer. Você é o motorista, tá? Você é o motorista que conduz isso até onde você quer chegar. E eu acredito que essas práticas que eu estou treinando aqui, eu vou fazer elas o resto da minha vida. Porque, cara, é aquilo, é a mesma coisa que eu falo quando uma pessoa às vezes não acredita em Deus ou não acredita que Deus faz as coisas. Eu penso assim, bom, não estou falando de cunho religioso, né, de você ir para a igreja e tal, mas acreditar mesmo em Deus. Eu penso assim, se Deus existir e tudo isso for uma verdade, é melhor eu estar nela. Se for uma mentira e eu vivi da forma que se pede ali, daquele jeito, eu não perdi nada, né? Eu acredito que eu não perdi nada. Então é isso. Eu penso dessa forma. Essa é a forma que eu tenho pensado, tá? E tem funcionado. Então, a gente tem um ritual nesse canal aqui para mim saber que você chegou até o final do vídeo. Escreva sinalização aí. Só quem chegou
no final desse vídeo vai saber. Porque você está sinalizando que você vai fazer isso. Você vai conseguir fazer as escolhas, as palavras positivas na vida de vocês, beleza? E lembre-se, a gente vai ser milhões de pessoas dentro desse canal. Então, faça parte dele aí e se inscreva, beleza?